Em 586 a.C., 3 das maiores cidades do mundo antigo foram completamente destruídas no mesmo século. Jerusalém foi queimada até os fundamentos. Babilônia desapareceu da história em uma única noite. Nínive foi arrasada tão completamente que sua localização ficou perdida por 2.500 anos. Mas aqui está o que é estranho. Essas não eram cidades fracas ou primitivas. Jerusalém era considerada a cidade mais santa da terra. Babilônia controlava o maior império da história. Nínive tinha 600.000 habitantes, quando Londres tinha apenas algumas centenas. Então, por que todas foram destruídas de forma tão absoluta? Corinto, a cidade da prostituição. Corinto era construída em 2 portos, uma cidade onde o mundo inteiro se encontrava para pecar. Localizada no istmo que conecta a Grécia continental ao Peloponeso, Corinto controlava todo o tráfego entre 2 mares. Marinheiros, mercadores e viajantes de todas as nações passavam por ali. E a cidade sabia exatamente como lucrar com isso. O templo de Afrodite dominava o horizonte no topo do monte Acrocorinto. Lá dentro, 1000 prostitutas sagradas ofereciam seus serviços como parte do culto religioso. Orgias rituais que duravam dias inteiros eram consideradas atos de adoração. Paulo chegou nessa cidade e ficou chocado. Em 1 Coríntios 5:1, ele escreve sobre um homem que vivia com a própria madrasta, e a igreja local achava isso normal. Normal! As ruas de Corinto fervilhavam de prostituição. Marinheiros vinham de toda a parte do mundo mediterrâneo especificamente para isso. A cidade tinha 2 portos movimentados, e cada navio que chegava trazia mais clientes famintos por pecado. Mas o pior não era apenas a imoralidade sexual, era como isso infectou até mesmo os cristãos. Paulo teve que escrever 2 cartas inteiras para tentar limpar a igreja dessa podridão moral. A expressão agir como um coríntio virou sinônimo de prostituição em todo o Império Romano. Era uma cidade onde até mesmo os cristãos estavam dividindo a mesa da comunhão com demônios. Mas se você acha que Corinto era ruim, espere até conhecer a próxima cidade. Uma cidade onde até mesmo os comerciantes praticavam magia negra para lucrar mais. Éfeso, a capital da feitiçaria. Livros de magia valendo 50.000 moedas de prata foram queimados em praça pública. Isso equivale a 137 anos de salário de um trabalhador comum. Éfeso era a Las Vegas da feitiçaria no mundo antigo. A cidade inteira girava em torno do templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas esse templo escondia muito mais que beleza arquitetônica. Dentro dele, sacerdotisas praticavam rituais com sangue humano. Comerciantes vendiam amuletos amaldiçoados que prometiam riqueza e poder. As ruas estavam cheias de adivinhos, médiuns e necromantes oferecendo seus serviços. Paulo pregou em Éfeso por 2 anos seguidos, conforme Atos 19:10 relata. Mas o que aconteceu depois foi uma das maiores revoltas espirituais da história. As pessoas começaram a se converter e queimar publicamente seus livros de magia. Os ourives que fabricavam estatuetas de Diana entraram em pânico. Demétrio, o líder deles, incitou uma multidão gritando por 2 horas seguidas: "Grande é a Diana dos Efésios!" A cidade inteira entrou em tumulto. Éfeso era uma cidade viciada em poder sobrenatural. Cada esquina tinha um feiticeiro. Cada casa guardava amuletos diabólicos. Até mesmo cristãos novos ainda carregavam objetos de magia escondidos. Mas a próxima cidade da nossa lista conseguiu ser ainda pior. Uma cidade que começou santa e terminou como a maior traidora da história. 3. Jerusalém. Jerusalém começou como o lugar mais sagrado da terra. O templo de Salomão brilhava com ouro puro. A presença de Deus habitava ali fisicamente. Era para ser a luz das nações. Mas, em Ezequiel 16:15, Deus usa uma linguagem que choca. Confiaste na tua formosura e te prostituíste por causa da tua fama, e derramaste as tuas prostituições sobre todo o que passava. Dentro do próprio templo de Deus, os sacerdotes instalaram prostitutas cultuais, mulheres que se ofereciam sexualmente como parte dos rituais pagãos.
O lugar santíssimo virou cenário de orgias religiosas. Jeremias 7:30 registra algo ainda pior. Os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Eles colocaram ídolos dentro do templo de Deus. Não ao lado, dentro. Estatuetas de deuses pagãos ficavam a metros da Arca da Aliança. Mas a traição mais brutal estava por vir. Em 2 Reis 21:6, o rei Manassés fez algo impensável. Também queimou a seu filho, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e ordenou adivinhos e encantadores. O rei de Jerusalém queimou o próprio filho como sacrifício. Na cidade de Davi, na cidade escolhida por Deus, as mulheres de Jerusalém choravam pelo deus Tamuz dentro do templo. Os homens adoravam o sol de costas para o altar de Deus. A cidade santa tinha virado o quartel-general da rebelião contra o céu. Deus teve que abandonar seu próprio templo. Ezequiel 10:10-18 descreve a cena. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa. Mas a próxima cidade da nossa lista conseguiu dividir o próprio povo de Deus. Uma cidade que criou uma religião falsa tão convincente que enganou 10 tribos inteiras. 4. Samaria, a capital da divisão e idolatria. 10 tribos de Israel simplesmente desapareceram da história por causa desta cidade. Samaria começou como uma estratégia política genial. O rei Omri comprou uma colina por 2 talentos de prata e construiu uma capital rival a Jerusalém. Mas o que ele realmente fez foi criar a primeira religião falsificada da história. Em 1 Reis 16:25, a Bíblia é direta. E fez Omri o que parecia mal aos olhos do Senhor. E fez pior do que todos os que foram antes dele. Pior que todos os anteriores. Isso inclui reis que praticavam sacrifícios humanos. Seu filho Acabe elevou Samaria a níveis de maldade inédito. Casou com Jezabel, uma princesa sidônia que trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Samaria virou a central de operações de 2 cultos demoníacos simultâneos. Mas o pior não eram os rituais pagãos. Era como eles perverteram a própria religião de Israel. Jeroboão I havia criado bezerros de ouro em Dan e Betel, dizendo ao povo: muito te será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Samaria legitimou essa mentira. Criou uma versão light do judaísmo que mantinha alguns elementos verdadeiros misturados com paganismo total. Era mais fácil, mais conveniente, mais popular. As consequências foram devastadoras. Em 2 Reis 17:6, o veredicto final. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou a Israel para a Assíria. 10 tribos inteiras foram deportadas e nunca mais voltaram. Samaria conseguiu algo que nem Sodoma havia feito: apagar tribos inteiras do mapa. Se você acredita que misturar a verdade de Deus com mentiras é perigoso, comente "Deus é único" para mostrar sua fé na verdade pura das Escrituras. Mas a cidade que vem a seguir era diferente. Não era uma capital política ou religiosa. Era uma fortaleza militar que guardava segredos tão sombrios que até uma prostituta preferiu trair sua própria gente. 5. Jericó, a fortaleza da corrupção. Uma prostituta salvou sua família inteira, traindo uma cidade fortificada. Mas por que ela fez isso? Jericó era considerada inexpugnável. Muralhas duplas de 8 metros de altura cercavam a cidade mais antiga do mundo. Mas por trás dessas muralhas aconteciam coisas que fizeram até uma prostituta como Raabe escolher o lado de Deus. Josué, de 2:1, registra que os espiões israelitas entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Mas a pergunta é: por que Raabe os ajudou? A resposta está em Josué 2:9-11. Raabe confessa: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, e o nosso coração se derreteu, e não há mais ânimo em homem algum. Raabe havia ouvido sobre o Deus de Israel e percebeu que Jericó estava condenada. Mas havia algo mais profundo.
Ela conhecia a própria cidade. Jericó era um centro de prostituição cultural massiva. Arqueólogos encontraram evidências de que a cidade inteira era estruturada em torno de templos com prostitutas sagradas. Raabe não era apenas uma prostituta comum. Ela fazia parte de um sistema religioso corrupto. Mas o que realmente selou o destino de Jericó foi sua atitude com estrangeiros. A cidade, que deveria ser um porto seguro para viajantes, se tornara um lugar de exploração e violência. Raabe sabia disso melhor que ninguém. Em Josué 6:17, quando as muralhas caíram, uma coisa chama a atenção. Porém, a prostituta Raabe e a todos os que estiverem com ela em casa, deixareis com vida, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Deus salvou a única família que mostrou misericórdia numa cidade que havia perdido toda a humanidade. Jericó foi amaldiçoada para sempre. Josué 6:26 declara: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Mas a próxima cidade conseguiu algo ainda pior: transformar sua riqueza em arrogância contra o próprio Criador. Tiro, a cidade que se achou igual a Deus. O rei de Tiro declarou ser Deus. Literalmente, Tiro era a Nova York da antiguidade. Controlava o comércio marítimo mundial. Tinha colônias em 3 continentes e acumulava riquezas inimagináveis. Seus navios navegavam desde a Espanha até a Índia, trazendo ouro, prata, especiarias e escravo. Mas toda essa prosperidade subiu a cabeça. Em Ezequiel 28:2, Deus revela a arrogância suprema do rei de Tiro. Visto como se eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus, no assento de Deus me assento, no meio dos mares. Ele realmente acreditava ser uma divindade. Construiu um palácio no meio do mar e declarou-se imortal. Ezequiel 28:6 registra suas palavras exatas. Porquanto puseste o teu coração como se fora o coração de Deus. Tiro não apenas rejeitou o Deus verdadeiro, ela competiu com ele. A cidade criou uma religião baseada na própria prosperidade. Ensinava que riqueza era prova de divindade, que poder comercial era poder espiritual. As mulheres de Tiro se prostituíam nos templos, mas não pelos deuses, por lucro puro. Transformaram até a prostituição sagrada em negócio. Isaías 23:17-18 profetiza: Será que ao fim de 70 anos visitará o Senhor a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta? Tiro comercializava escravos como se fossem mercadorias comuns. Ezequiel 27:13 lista friamente: Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, com homens e utensílios de bronze faziam negócios contigo. A cidade que construiu templos magníficos para adorar sua própria riqueza, que transformou seres humanos em produtos de exportação, que declarou guerra ao céu. A resposta de Deus foi definitiva. Ezequiel 26:21 Em grande espanto te tornarei, e não serás mais, e buscar-te-ão, mas nunca mais serás achada. Tiro foi completamente apagada. Hoje, é apenas um monte de pedras no mar. Mas nossa próxima cidade conseguiu ser ainda mais cruel. Uma capital que transformou violência em arte e terror em política de Estado. 7. Nínive, a capital da crueldade. Eles arrancavam a pele dos inimigos vivos e decoravam as muralhas com ela. Nínive era a capital do império mais brutal da história humana. Os assírios não apenas conquistavam cidades, eles as torturavam psicologicamente antes de destruí-las. Desenvolveram técnicas de terror que faziam reis se renderem sem luta, apenas ouvindo o que acontecia com outros. Naum 13:1 descreve Nínive com precisão cirúrgica. Ai da cidade sanguinária! Ela está toda cheia de mentira e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Sanguinária. Essa palavra em hebraico significa literalmente cidade de sangue, plural, porque o derramamento de sangue era sistemático, industrial, celebrado. Os registros assírios, descobertos em suas próprias bibliotecas, confirmam os horrores. Eles empalavam prisioneiros em estacas ao redor das cidades conquistadas, queimavam crianças vivas na frente dos pais, arrancavam olhos,
cortavam línguas, esfolavam pessoas inteiras. Mas o pior era como Nínive transformou crueldade em religião. Seus deuses exigiam sacrifícios humanos constantes. As mulheres se prostituíam nos templos não por dinheiro, mas para alimentar divindades sedentas de sangue e sexo. Naum 3:4 revela a dimensão espiritual. Por causa da multidão das prostituições da prostituta sedutora, da mestra de feitiçarias, que vendeu nações com as suas prostituições e famílias com as suas feitiçarias. Nínive exportava feitiçaria. Enviava sacerdotisas para outras nações para corromper seus cultos. Era uma máquina de poluição espiritual em escala internacional. Jonas pregou em Nínive e a cidade se arrependeu temporariamente, mas 150 anos depois, voltou a ser pior que antes. Sofonias 2:15 captura sua arrogância final. Esta é a cidade que salta de prazer, que habita descuidada, que diz no seu coração: eu sou, e não há mais do que eu. A resposta de Deus foi rápida. Em uma única noite, Nínive foi completamente destruída por uma coalizão de babilônios e medos. Mas nossa próxima cidade conseguiu superar até Nínive em maldade, e ficava bem ao lado de Sodoma. 8. Sidom, a irmã esquecida de Sodoma. Todo mundo conhece Sodoma, mas poucos sabem que ela tinha uma irmã ainda pior. Sidom aparece sempre junto com Sodoma nas Escrituras, mas nunca recebe a mesma atenção. Deuteronômio 29:23 as menciona juntas. Toda a sua terra é enxofre, e sal, e ardume. Não será semeada, e nada produzirá. Nem nela crescerá erva alguma, como na destruição de Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim. Espera, foram 4 cidades destruídas, não 2. Sidom estava bem no centro dessa liga do mal. Ezequiel 16:48-49 faz uma comparação devastadora. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que Sodoma, tua irmã, não fez ela nem suas filhas como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Aqui está o choque. Deus usa Sodoma como exemplo positivo, comparado a Jerusalém. Isso significa que existiam cidades ainda piores que Sodoma. Sidom especializou-se em violência contra estrangeiros. Enquanto Sodoma pervertia a hospitalidade, Sidom a destruía completamente. Viajantes que chegavam à cidade eram torturados por diversão pública. Mulheres grávidas eram abertas para apostas sobre o sexo do bebê. A tradição judaica registra que Sidom criou leis específicas para legalizar crueldade. Proibiam dar esmolas, sob pena de morte. Tinham juízes que roubavam réus durante julgamentos. Cobravam taxa para atravessar pontes que não existiam. Mas o pior era como tratavam os próprios cidadãos. Isaías 1:10 compara os líderes de Jerusalém aos príncipes de Sodoma e o povo aos moradores de Gomorra. A corrupção era tão sistemática que infectava até mesmo outras nações. Joséfo, o historiador judeu, registra que Sidom foi consumida por fogo que brotou da própria terra. Não veio do céu como em Sodoma, veio de baixo, do abismo. A cidade que legalizou a maldade foi devorada pelas próprias fundações infernais. Mas ainda faltam 2 cidades. E a próxima construiu um império inteiro, baseado na prostituição espiritual. Se você conseguiria viver numa cidade onde ajudar um pobre era crime de morte, comente jamais nos comentários. Deixe claro que você escolheria o lado da misericórdia. 9. Babilônia, a mãe de todas as abominações. Uma prostituta bêbada do sangue dos santos governava o mundo inteiro. Apocalipse 17:5 apresenta Babilônia com um título que arrepia, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mãe das prostituições. Isso significa que todas as outras cidades aprenderam maldade com Babilônia. Ela foi a professora, a matriz, a fonte original da corrupção mundial. Babilônia não era apenas uma cidade, era um sistema, um modelo de civilização baseado na rebelião contra Deus que se espalhou por toda a terra. Começou na Torre de Babel,
e culminou no império de Nabucodonosor. Jeremias 51:7 revela seu poder de sedução global. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, que embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Portanto, as nações enlouqueceram. Ela não apenas praticava maldade, ela exportava. Seus mercadores espalhavam corrupção, junto com suas mercadorias. Suas religiões se infiltravam em todas as culturas. Suas práticas se tornavam normais em outras nações. Daniel testemunhou pessoalmente como Babilônia funcionava. Jovens das melhores famílias eram sequestrados e reprogramados mentalmente, forçados a comer comida oferecida a ídolos, treinados para servir um sistema que odiava o Deus deles. Mas o mais chocante era como Babilônia tratava os santos. Apocalipse 17:6 descreve: "E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus." Embriagada. Ela se alimentava do sofrimento dos justos. Quanto mais matava os servos de Deus, mais poderosa ficava. Isaías 47:8-9 registra sua arrogância final. "Agora, pois, ouve isto, tu que és dada aos prazeres, que habitas seguramente, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra." Babilônia se declarou a única realidade existente. Negou a existência de qualquer poder superior. Mas existe uma cidade que conseguiu ser ainda pior. A cidade que horrorizou até mesmo os anjos. 10. Sodoma, o ápice da perversão. 2 anjos de Deus foram estuprados por uma cidade inteira. Gênesis 19:4-5 registra a cena mais perturbadora da Bíblia. "E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Todo o povo, de todos os bairros, desde o moço até ao velho." A cidade inteira se mobilizou para violentar seres celestiais. Isso vai além de imoralidade sexual. É uma declaração de guerra contra o céu, um estupro coletivo planejado contra representantes de Deus. Mas Sodoma havia chegado nesse ponto gradualmente. Ezequiel 16:49 revela como começou. "Eis que esta foi a maldade de Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas não fortaleceu a mão do aflito e do necessitado. Começou com orgulho, prosperidade sem gratidão, abundância sem compaixão. Eles tinham tudo, mas se recusavam a ajudar qualquer pessoa necessitada." Judas 7 adiciona um detalhe aterrorizante. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo fornicado como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Outra carne. Eles não se contentavam com perversões humanas. Buscavam relações com seres de outras dimensões. Anjos, demônios, criaturas espirituais. A resposta de Deus foi imediata e definitiva. Gênesis 19:24. "Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e sobre Gomorra." Fogo literal do céu. Não foi um vulcão. Não foi guerra. Foi intervenção direta e sobrenatural de Deus. Nenhum sobrevivente além de Ló e suas 2 filhas. Sodoma se tornou o símbolo eterno do que acontece quando uma sociedade rejeita completamente a lei natural e declara guerra ao próprio Criador. Seu nome virou sinônimo de perversão até hoje.